Uma videoaula. Nessa videoaula vamos falar de Transaction SQL. Nessa parte de Transaction SQL ou TSQL, vamos olhar para o banco de dados de uma forma diferente, trabalhando um pouco com variável. Até mesmo quero já compartilhar com todos aqui a respeito da variável, na verdade, que muitos conhecido como variáveis globais. Então vamos entender um pouco mais o que era isso, que na verdade, para a grande surpresa de todos, não é uma variável global, e sim uma função do sistema. Tá? Então vamos ver, sem delongas, vamos olhar para esses objetos, vamos olhar o que o banco tem a nos oferecer a respeito de variável, e a variável global, que não é variável global, é uma função de sistema. Então vamos olhar para as duas e entender um pouquinho mais o que é cada uma delas, tá bom? Ó, já estou aqui com o meu Azure Data Studio aberto, e sabemos que podemos efetuar qualquer tipo de comando aqui. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da variável global, né? Então, como era chamada de variáveis globais, na verdade, que são as funções do sistema, né? E como elas são conhecidas? Se você já se deparou em algum código, algum lugar com arroba, aí este camarada não é uma variável global, sim uma função de sistema. Por que eu estou falando arroba? Porque na declaração da variável, para que você declare uma variável, você utiliza uma única arroba. Então, para dar um nome ao objeto da variável, para dar um nome à variável, você põe uma única arroba. Então, as pessoas achavam que esse cara era a variável global e esse aqui era uma variável do tipo local, vamos dizer assim, tá bom? Então, como que era a sintaxe para eu declarar uma variável, para vocês entenderem um pouco mais? Eu coloco a palavra reservada declare, né, para declaração. Então, ao ato de eu colocar essa palavra reservada de declaração, eu coloco o arroba, um único arroba, e defino o nome do que essa variável vai ter. Então, vamos supor que eu quero uma variável que recebe um texto, né, ou um nome de uma pessoa, ou alguma coisa, um nome, por exemplo, arroba nome. Aí eu tipo ela. Tipo de que forma? Dando aqui a tipificação dela, né? Um varchar, por exemplo, do tamanho de 100, tá bom? Então, feito isso, o que eu acabei de fazer? Eu declarei uma variável. Aí as pessoas confundiam, por exemplo, quando eu coloco arroba error, eu confundia este camarada com um de baixo. Olha só que interessante. Então, por isso que vem aí o nome arroba, não é mais, ou como se caso vocês já não conhecessem, ou já conhecem, chamavam de variável global, não, elas são funções de sistema, tá? Então, se você pega, dá um select para algo assim, desse tipo, ó, e executa, selecione apenas para executar esse trecho, ele vai tentar executar essa função, verificar se o sistema, ou nessa parte que tem algum erro, não tem. Então, como não tem, ele voltou como 0. Então, error, quando não tem erro, ele vai executar uma função interna, identificar se em algum momento ali naquela execução desse script aconteceu um erro, ele vai retornar. Você viu que interessante? Então, vamos entender um pouquinho mais, ó. Então vamos supor que eu faço uma declaração, então eu estou falando de declaração. E até mesmo usando essa função. Então eu venho aqui e declaro um número, arroba num, de número. Aí eu venho aqui, dou tipagem de tipo. Opa, de int, né? Opa, espera que ele seria uma série de coisas a mais aqui, deixa eu remover. Né? Que na verdade ele pegou uma função, um uso de um atalho aqui para ele montar. Então montei ali, declarei. E como é que eu seto um valor? Vou lá, seto. Então vamos supor que esse aqui é o valor 1. E aí eu quero fazer uma segunda declaração. Então não preciso colocar de novo o declare. No 1, 2, int. Então fiz duas declarações ali. Poderia colocar o declare nas duas linhas? Pode, tanto faz, tá? Se você achar interessante e queira colocar, pode colocar. E aí como é que eu seto um valor para as duas variáveis, né? Set, um número, então vou colocar aqui número 5, set, arroba, outra variável, número 0. Então notaram que eu fiz isso aqui, ó, propositalmente, para que vocês visualizem e chequem isso aqui que acabou acontecendo. Ó. Então, coloquei, inseri 2, então estou declarando variáveis, e onde eu posso usar isso? Vocês podem utilizar, por exemplo, em procedures. Tá? Colocar, criar variáveis para serem declaradas e utilizadas dentro de procedure. Olha que interessante, ó. Eu tenho ali
dois objetos, né? Eu poderia declarar uma segunda, então vamos melhorar aqui, né? Lembra que eu falei que poderiam colocar vírgula aqui, facilitar? Sem dúvida, ó. Vírgula, vírgula, arroba, result, int, tá? Ou um tipo numérico aqui, tá? Então, fiz ali, declarei cada um dos camaradinhas aí, né? Então, eu estou simplesmente efetuando algumas declarações. Beleza? Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, que nem assim, será que existe isso aqui? É só você consultar se existe ou não. Então, por exemplo, a double existe? Opa, não, eu confundi aqui, acabei utilizando o double, que era para programação, na verdade, para programação, né? não para tipos de variáveis, né? Então, às vezes olhem para esses objetos, verifiquem se eles existem, tá? Então, eu quero um ponto flutuante, então, é óbvio meio, eu ponho um float, né? Aí existe esse cara, notem que ele ficou até azulzinho, tá? Então, eu vou até colocar nas descrições aqui do vídeo sobre os data types, né, para relembrar. Às vezes acontece, a gente programa muito numa linguagem, acaba colocando de uma determinada linguagem ali. Então, tá ali, coloquei, então, set, arroba, result, recebe. Aí eu posso fazer isso daqui, ó, arroba num, dividido por arroba num2. Então, olhando para esse cara aqui, o que acaba acontecendo? Obviamente ele vai dar um erro, né? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou colocar o result aqui, vamos ver se ele vai deixar eu colocar o resultado e vou dar um select, ou melhor, no mesmo select eu ponho um result, arroba a função de sistema, arroba error. Eu vou executar todo esse camarada sem nenhuma seleção, obviamente ele não apresentou, ele não mostra o resultado, aí ele já mostra um erro porque ele tentou fazer uma divisão, mas quando eu olho aqui, ó, olha que interessante, ó, ele apresentou um erro, ó, vamos modificar aqui, ó, vou colocar 2, executei, olhem lá, no resultados ele não apresentou erro, mas então por que quando eu fiz uma divisão por zero, ele explode o erro de primeiro aqui, ó. Ele tentou setar, checou e esse cara, porque houve uma divisão por zero, não pode. Então olha aqui, ó, existe um código de erro para a divisão por zero. Então a partir do momento que a função identifica que ocorreu um erro, ela já recebe esse valor. Então ela tem internamente a guarda dessa informação. Então se porventura você colocar assim, ó, um try, um begin, para iniciar, fazer um begin try, né? Não sei se eu acabei ensinando aqui, ó. Mas se você fizer um begin try, iniciar essa transação aqui, ó, criar um objeto para iniciar e fechar. Como o foco não é esse, mas a ideia é só mostrar que o erro ocorreu aqui, ó, e a função foi usada, ela foi executada aqui, ó, olha lá, aqui está o erro, a mensagem, mas a variável não, olha, às vezes a gente até erra. O objeto aqui, ó, tá, acabou recebendo. Até aqui no Azure Studio ele fala global variável error, né? Na verdade, ele não é uma variável global do que o Azure está mostrando, e sim uma função. Mas como é que eu descubro se é isso mesmo? Se você pegar a partir da versão de 2019, olhar na documentação do site da Microsoft, você vai notar. Eu vou colocar também a referência, tá? Essas duas referências a respeito do que informa falando, tá? Então, se você pegar a informação de variável, você já vai encontrar logo de cara, beleza? Escrito isso bem no comecinho, como atenção ali, o que é arroba. Beleza? Então, já sabemos, então a gente pode usar as tipagens para declarar. Para vocês entenderem um pouco mais, ó, existem outras funções de sistema? Existem. Existe, por exemplo, aqui, vou deixar ele fazer a divisão. Existe uma função de sistema que você pode vir aqui, ó, caso ele dê um erro, eu posso vir aqui e colocar error message. Então, é uma função de sistema. Eu posso vir aqui e colocar um get date, é uma função de sistema. Então, são várias funções. Ó, arroba, essa é uma outra função. Então, consequentemente, vou fazer ele dar erro de novo aqui, ó. Quando eu olho aqui em resultados, ó, ele setou a data, setou ali, ó, como ele não está tendo uma tratativa, ele acaba não conseguindo fazer o que eu desejo ali, então acaba deixando ele cuspindo essa informação e não fazendo a tratativa do real erro ali do que acabou acontecendo
naquele comandinho, ah, mas então o que eu posso fazer? Então, como eu já tinha começado ali e eu fiz uma tratativa, então vamos fazer ela aqui, é algo muito simples, tá? Então vamos criar essa tratativa, ah, mas dá para eu fazer? Dá para você checar e tratar e fazer com que a informação ou que o erro acabe mostrando ali para você utilizando o begin try e o tanto o begin try quanto o end catch, né? O begin catch. Então, ó, como que eu faço isso? Ó? Então, venho aqui, ó, coloco aqui, ó, begin try, tá? Begin try. Aqui, então, se isso vir aqui acontecer erro, neste momento, o que eu faço? Begin, end, né? End try. Opa, escrevi errado, end try. Então, escrevo ali o begin try, end try, tá? E depois, depois disso, eu faço um begin catch, end catch. Tá? Então, por que você está fazendo isso? Olha o que eu vou fazer. Ó. Aqui ele é para mostrar o resultado. Então, como está dando um erro e ele não vai mostrar o resultado, eu vou copiar essa mensagem aqui, ó. Vou indentar propositalmente, só para vocês terem uma visão melhor, indentado. Vou colocar a função e o erro aqui, ó. Vou tirar o resultado, porque não vai existir, e o erro e a mensagem de erro eu vou tirar dali, ó. Então, beleza? Agora eu vou executar. Olha só que interessante. Notem que ele para de dar mensagem de erro. Por que ele para? Porque eu tratei agora. Então, notem que ele foi divisão por zero, o código do erro e a data, quando aconteceu. Então, isso é interessante para que vocês tratem também e tenham tanto utilizando funções, tanto funções quanto utilizando funções de sistema, quando utilizando, aqui eu coloquei duas outras funções de sistema para que vocês tenham as informações, beleza? Então, para finalizar, ó, o que nós podemos declarar mais aqui, ó, para que vocês entendam? Ah, então dá para fazer diversos tipos de declarações, pode usar funções? Depois vocês pesquisam, eu vou deixar os links para vocês, que tem muito mais outras funções ali para que vocês possam olhar. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, declare, né, arroba, myTB, né, ou colocar com underline aqui, minha tabela. Então, quando eu fizer isso, isso quer dizer que você pode criar fazer uma declaração de uma tabela? Pode. Eu vou colocar aqui apenas com um único campo, tá? ID int, beleza? Só com um único campo aqui. Vamos colocar com dois aqui, para que vocês entendam e comecem a criar o nome. Varchar de 100, beleza? Então, estou declarando uma variável do tipo tabela, com dois campos. Puxa vida, que legal. Legal que dá para você dar select, dá para você inserir informação, inserir dados dentro dela, então isso é bem bacana também, tá? Então, para que vocês venham entender. Então, não se limitem apenas com os data types conhecidos, dá para você criar uma tabela e utilizar internamente uma tabelinha para trabalhar com variável ali também, beleza? Eu espero que todos tenham entendido o que são variáveis e o que são funções de sistema, né? Então, temos as funções de sistema e o arroba, não se deixe enganar achando que é uma variável global, e sim uma função de sistema. Eu vou mandar tudo isso para vocês no código, nos comentários, para que vocês visitem e comentem, tá? Não esqueçam de comentar, de falar, eu preciso de um novo vídeo a respeito de um novo conteúdo. Escrevam tanto no meu e-mail, escrevam para mim aí no canal, coloquem em qualquer lugar aí, mas mandem para que eu possa visualizar e poder ajudar vocês em outras questões tecnológicas aí, beleza? Um abraço, pessoal.